Em ato realizado no final de semana, estavam lá o Lula, o pessoal do Movimento Sem Terra, o tal do João Pedro Stedley. Aí o ex-governador Requião, ele teve um momento lá, ele colocou as ideias dele. Ele inflamou o integrante do MST, dizendo o seguinte, que ele não reconhecia títulos de propriedade privada. Eu vou abrir aspas aqui para o Requião. Os valores cartoriais e a propriedade consagrada tem que ser rejeitada. Foi o que disparou lá no meio da militância petista com o pessoal dos Sem Terra. Aí, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, disparou no Twitter. Você gostou, Aguinaldo? Contra o ex-governador que é pré-candidato ao governo do Paraná, o Roberto Requião. Vou abrir aspas aqui para o Ciro Nogueira. O mais novo filiado ao PT, Roberto Requião, defende abertamente que títulos de propriedade não valem nada. Ele incentiva a invasão de terras por parte do MST. E o pior, zomba de Deus. Esse é o PT que quer voltar ao poder. Requião não deixou por menos e respondeu: Ciro Nogueira, sempre tive uma boa impressão de você. Agora você me acusa de invasor de terra? Você ficou idiota? Que espécie de canalice é essa? Tente uma aplicação de ozônio. Aí há uma palavra que, onde aplicou ozônio aqui, você pode melhorar. É o que disse Requião daí na resposta Ciro Nogueira, Aguinaldo Vieira. As coisas estão ficando cada dia mais quentes. E aí, eu começo com você, porque você sempre diz internet, Paulo, e rede social é coisa do capeta. E também digo sempre que trouxa tem em todo lugar, né? Você vê que o Roberto Requião é bem o estilo dele ainda, né? Essas grosserias. Mas ele que começou com essa coisa de não ver veracidade em títulos de propriedade. Mas vamos ver se ele não vai ficar menininho louco se invadirem a casa dele, né? Leva o pessoal do MST para tomar banho na casa dele, para ele dar banho nesse povo, né? Esse mesmo povo que às vezes já invadiram e destruíram plantações de laranja. Enfim, então leva para casa, se não ver nenhum título de propriedade ser válido, né? Já disse que poderia encerrar a sua vida política, que foi muito boa, como governador, como senador, prefeito de Curitiba, se não me engano. Teve um histórico na política muito bom, Roberto Requião. Mas com a idade chega e também já a esclerose veio junto. Professora Luciana. Eu achei assim... Eu acho, na verdade, que não é necessário certas grosserias, né? O que a gente vê é muita grosseria em rede social, na internet, por assim dizer. E desde quando eu era criança, eu ouço falar em reforma agrária, né? Por parte do PT. Só que ela nunca veio, né? E o que o Requião tentou dizer para o MST pegou até assim mal para o próprio MST. Tipo, não aceitem títulos de propriedade privada doados pelo Bolsonaro. Porque se a gente for olhar, o Bolsonaro doou lá no Acre, durante 3 anos, mais títulos de propriedade privada do que o PT em 20. Né? E isso dá votos, né? Você dá liberdade para o trabalhador rural que trabalha com agricultura de subsistência de ter a terra dele, de ser independente do movimento MST, que para o PT, que para a esquerda não interessa em questão de movimento, o movimento se enriquecer e não o trabalhador se tornar independente do movimento. E aí ele usou essa questão de, só aceito título de propriedade privada se for Deus que oferecer. Não achei nem um deboche, achei assim, ele tentando convencer a partir de que a terra é de Deus e ele que distribui. Poxa, nós somos um país livre, nós somos um país que resguarda a vida, que resguarda a propriedade privada, que resguarda os direitos da população. Então, ele reconhecer esse direito ou não vai fazer diferença, nós temos lei para isso. Professor Jorge, tweet. Olha, o Requião falou uma coisa que está aqui escrita na minha frente. Enquanto houver uma área com capacidade produtiva vazia, ocupada por monopólio de monocultura, não é aceitável que a gente considere um título de propriedade para impedir o povo de lavrar. Ele está fazendo uma clara menção à função social da propriedade e ainda ao direito da desapropriação com justa indenização com títulos da reforma agrária. Então, aqui o que o Requião diz, em palavras simples, né? Na verdade é que a propriedade deve cumprir a sua função socioambiental e o destino dela é ser produtiva. Então, a terra que não está produzindo, evidente, deve ser desapropriada, assim como na área urbana.
a área, o lote urbano que não cumpre sua função social é notificado e depois vem um processo de IPTU progressivo e adiante a desapropriação. Essa é a regra no sistema democrático de direito no Brasil. Twitch King. Aguinaldo, safadinho, né? Lembra disso? O Requião, ele tem realmente aí não tem limites, na verdade, né? Na sua fala. Ele é bastante mal educado, ele xinga as pessoas, assim, pessoalmente, já deu soco, já levou um soco, inclusive, de uma pessoa aí. Então, imagina só o que ele pode fazer na internet, né? Então, essa situação do Requião e do Ciro, essas rusgas que vão acontecer ainda, é uma coisa natural, mas claro que ele ali, naquele momento, juntamente com o ex-presidiário, ele estava no calor ali do momento e falando tanta coisa errada, né? Mas uma coisa é fato, né? Nós temos que denunciar os invasores de propriedade para o INCRA, porque nós sabemos que para fazer realmente ali, receber, né, a propriedade tem que ter ficha limpa. Então é interessante a gente sempre fazer com que as pessoas sejam identificadas para não receber posteriormente aí uma apropriação, uma reintegração aí de posse, se caso fosse necessário a reforma agrária. Então é bom deixar sempre a população sabendo disso. Neto, você é experiente em Twitter? Manda aí então, Neto. Só o teu tweet. A gente sabe que a reforma agrária é uma utopia, né? É uma grande utopia, né? A realidade, principalmente quando a gente fala reforma agrária no Paraná, é uma das coisas mais improváveis de se acontecer na face do nosso país. Mas o que eu queria falar é que o Requião, Paulo, ele realmente devia repensar a candidatura e pensar de fato em se aposentar. Ele não se encaixa mais na política. A política que ele faz de desinformação, de não responder, de ofender as pessoas, ela já teve o seu tempo. Hoje a gente precisa dialogar. As pessoas querem saber o que os políticos de fato querem fazer. E não quando eles forem indagados, serem respondidos de forma mal educada, assim como o Requião faz. Foi um governador que tem os seus méritos, mas tem muitos deméritos também. Aí aparece agora como salvador da pátria. A maior promessa dele, o pedágio baixo ou acaba, nunca aconteceu. E não vai acontecer. Pela uma necessidade do nosso Estado. Nosso Estado precisa de melhorias nas estradas, duplicações precisam ser feitas. Isso aí não se faz só com vontade. É preciso de dinheiro para fazer essas obras. Então, com todo respeito ao ex-governador Requião, que deu a sua contribuição, repense a sua candidatura. O ataque não é o caminho para resolver os problemas que o Paraná precisa. 1 minuto para você, Fernando Tupan, já que você é tão sempre carinhoso com o governador Requião. Paulo Caetano, você sabe por que ele falou essa história assinado por Deus? Porque o Bolsonaro vem para cá nas próximas semanas entregar 580 títulos no assentamento Marcos Freire. Isso é um tiro certeiro no movimento MST. Tira a principal bandeira dele. O Bolsonaro não quer saber da reforma agrária. Imagina, já entregou mais terra do que nos governos Lula e governo Dilma Rousseff. O professor deve estar assim pulando da cadeira ali. Ele até tá com um ganchinho na testa ali, que eu não sei se é o Lula que tá querendo pegar ele ou se é o Jair Bolsonaro que quer trazer ele para Brasília e para que ele concorde que realmente Bolsonaro pode estar voltando. Professor, fique atento. Se a esquerda ganhar aí a reitoria da UEM, possivelmente no futuro nós vamos ter um reitor de direita. Pode se preparar. 7 horas e 29 minutos. Eu acho que já tem. 7h29.